Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Histórias bíblicas para crianças. Os milagres de Jesus. Quando Jesus era adulto, ele foi ao Rio Jordão para ser batizado, e Deus falou dos céus, dizendo: Tu és o meu amado filho, em ti me comprazo. E o Espírito Santo desceu e repousou sobre Jesus como uma pomba. Jesus reuniu uma dúzia de homens que se tornaram seus seguidores mais próximos. Eles eram conhecidos como os 12 discípulos e viajavam com Jesus. Um dos discípulos se chamava Pedro. Enquanto visitava a casa de Pedro, Jesus viu que sua sogra estava deitada na cama, doente com febre. Jesus tocou em sua mão e ordenou que a febre a deixasse. Imediatamente a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servir comida para Jesus e seus discípulos. Jesus viajou para outra cidade, e as pessoas trouxeram a ele um homem cego, esperando que ele também pudesse ser curado. Jesus cuspiu no chão, fez uma lama e colocou nos olhos do homem. A visão do homem voltou. Ele abriu os olhos e agora podia ver tudo muito claramente. Então ele saiu correndo para contar a todos sobre esse milagre. Em outra cidade, um homem coberto por uma terrível doença de pele se ajoelhou diante de Jesus e implorou, dizendo: Se quiseres, podes me curar. Sentindo muita compaixão pelo homem, Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Eu quero. Seja curado. A doença o deixou imediatamente, e ele foi curado. Quando as pessoas ouviram falar dessas coisas, vieram de todas as partes da terra para encontrar Jesus. Um dia, algumas pessoas tentaram trazer um homem paralisado até Jesus em uma casa, mas estava muito lotado para trazer o homem para dentro. Então eles levaram o homem paralisado até o topo da casa. Depois de removerem as telhas do telhado bem em cima de Jesus, eles o abaixaram em uma maca. Jesus disse ao homem: Levante-se. Pegue sua maca e vá para casa. E o homem se levantou, pegou sua maca e foi embora. Todas as pessoas que viram isso ficaram maravilhadas. Por volta desse mesmo tempo, um homem chamado Jairo veio e se ajoelhou diante de Jesus, suplicando: Minha filha está muito doente. Por favor, venha colocar suas mãos sobre ela para que ela seja curada. Nesse exato momento, alguém da casa de Jairo chegou e disse: Sua filha morreu. Por que incomodar Jesus mais com isso? Mas Jesus disse a eles: Não tenham medo. Ela será curada. Jesus seguiu Jairo até sua casa e viu sua família chorando. Parem de chorar. Ela não está morta, apenas dormindo. Mas eles sabiam que ela estava morta, então riram de Jesus. Então Jesus tocou na mão da jovem e disse: Menina, levanta-te, e imediatamente a menina se levantou. Jesus disse aos pais, que estavam assombrados, para darem algo para ela comer. Um dia, Jesus estava ensinando uma multidão de 5.000 pessoas. Ao pôr do sol, ele disse aos seus discípulos para alimentarem a multidão. Nós só temos 5 pães e 2 peixes, eles disseram a ele. Isso está longe de ser suficiente para alimentar tanta gente. Jesus deu graças a Deus pelo alimento e então partiu o pão e fez com que os discípulos o distribuíssem para toda a multidão. A multidão inteira comeu até ficar satisfeita. Então os discípulos recolheram os alimentos que não foram comidos, e os restos encheram 12 cestos. Enquanto ele ficava para trás para orar, naquela noite Jesus enviou seus discípulos em um barco para atravessar o mar da Galileia. Mas uma vez que o barco estava no meio das águas, as ondas fortes os impediram de avançar. Enquanto o sol estava nascendo, os discípulos viram Jesus vindo em direção a eles, caminhando sobre a superfície da água. A princípio, eles pensaram que ele era um fantasma, mas ele disse: Não tenham medo, disse Jesus, tenham coragem. Sou eu. Pedro saiu do barco e caminhou em direção a Jesus. Mas ele ficou com medo e começou a afundar na água. Por que você tem tão pouca fé? Jesus perguntou a ele enquanto estendia a mão para salvá-lo. Quando eles desembarcaram do outro lado do mar,
2 homens possuídos por demônios se aproximaram deles e disseram a Jesus: Filho de Deus, se vais nos expulsar destes homens, manda-nos para aquele rebanho de porcos ali. Vão, disse Jesus, e os muitos demônios saíram dos homens e entraram nos porcos. Então os porcos correram para um penhasco e se afogaram no mar. Jesus visitou a casa de Marta e Maria quando soube que o irmão delas, Lázaro, tinha morrido recentemente. As irmãs tinham colocado o corpo dele dentro de um túmulo 4 dias antes de Jesus chegar. Jesus disse a elas: Seu irmão voltará à vida. As pessoas que acreditam em mim nunca morrerão. Vocês acreditam nisso? E elas disseram: Sim, tu és o Filho de Deus. Eles levaram Jesus ao túmulo e o abriram. Lázaro, saia para fora, gritou Jesus. E Lázaro saiu andando do túmulo vivo. Jesus realmente fez muitas outras coisas. Na verdade, se você tentasse escrever tudo o que ele fez, ficaria sem espaço para todos os livros que precisariam ser escritos. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.